Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, 23 de dezembro de 2022. Muito boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde para você, Odilon. Boa tarde para você que está em casa. A partir de agora, você fica muito bem informado aqui com a gente, hein? Confira os destaques de hoje. Preços dos alimentos disparam sem que a renda da população possa acompanhar tantas mudanças com reajustes. Mesmo nos casos em que os salários são reajustados pela inflação, a defasagem continua. Atualmente, o brasileiro precisa trabalhar, em média, 119 horas e 37 minutos para comprar os produtos da cesta básica. E as compras de última hora, hein? Aqueles que vão empurrando essa tarefa sempre para depois estão sofrendo com a correria desses momentos antes do Natal. Hoje a gente mostra para você como fica o horário do comércio. Senadores e deputados federais aprovam o orçamento público para 2023. O texto garante dinheiro extra para o pagamento do Bolsa Família em R$ 600 durante o ano que vem e também para investimentos em outros projetos sociais. Agora, aprovado pelo Congresso, o orçamento segue para sanção presidencial. O governo federal decide zerar impostos federais sobre as companhias aéreas, com o objetivo de reduzir custos operacionais, numa tentativa também de reduzir o avanço de uma forte crise no setor. E com mais gente nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal intensifica as ações de fiscalização para garantir mais segurança, principalmente nos horários mais movimentados. Você já pagou pelo licenciamento do seu veículo este ano? Se ainda não quitou esta pendência, fique atento aos prazos. Quem não ajustar essa conta até o fim do ano vai pagar multa que não é baratinha não, hein? Um projeto para mudar a vida de mulheres estrangeiras. 50 venezuelanas acabam de concluir um curso de capacitação e empreendedorismo. Uma ajuda financeira importante também está garantida para agora o início de um novo negócio. A previsão de uma nevasca com ventos congelantes preocupa autoridades meteorológicas nos Estados Unidos. E a curiosa cidade dos biscoitos de gengibre, que virou atração entre os passeios de fim de ano em Londres. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. O Congresso Nacional aprovou o orçamento da União para 2023. Dentro deste planejamento estão previstos os recursos para garantir o Bolsa Família de R$ 600 às famílias brasileiras cadastradas e também o salário mínimo de R$ 1.320. O texto aprovado por deputados e senadores indica para 2023 um orçamento de 5 trilhões e 300 bilhões de reais. Do total deste dinheiro, 2 bilhões deverão ser utilizados para o pagamento de juros da dívida pública. Para a saúde serão destinados 173 bilhões. Para a educação está previsto um orçamento de 130 bilhões de reais. Para garantir o Auxílio Brasil, que voltará a ser chamado de Bolsa Família ano que vem, no valor de R$ 600 e destinado a mais de 21 milhões de famílias no país, e ainda com o acréscimo de R$ 150 por cada criança de até 6 anos de idade, o primeiro reajuste acima da inflação dos últimos 5 anos, que chegou a 9%, o texto original acabou passando por alterações na Comissão Mista de Orçamento da Câmara. O texto aprovado no Congresso Nacional segue agora para a sanção do presidente. Os alimentos têm subido mais que a inflação. É o que mostra um levantamento feito pelo portal de notícias G1. Mesmo quando os salários são reajustados pela inflação, a defasagem continua, porque os alimentos têm subido acima dela desde a pandemia. O levantamento feito pelo portal de notícias mostra que a cesta básica vem comprometendo uma fatia maior da renda das famílias. Dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, mostram que em outubro de 2019, 43,8% do salário mínimo era comprometido com a compra da cesta básica. Neste ano, essa fatia cresceu para 58,78%. Em 2019, o brasileiro precisava trabalhar em média 88 horas e 39 minutos para comprar os produtos da cesta básica. Agora, são 119 horas e 37 minutos. Considerando o rendimento médio do trabalho em valores nominais, a fatia comprometida pela cesta básica passou de 20,6% para 27,7%.
Os dados consideram o valor da cesta básica apurado na capital paulista, o mais alto encontrado pelo Diese. A renda média do brasileiro subiu 19,7% em 3 anos e os alimentos ficaram 41,5% mais caros. Estudos da FGV apontam que a inflação dos alimentos tem sido praticamente o dobro da inflação média, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. No acumulado em 12 meses até novembro deste ano, o IPCA ficou em 5,90%, enquanto os alimentos subiram 11,84%. Entre os motivos citados para a alta dos alimentos estão episódios climáticos que prejudicaram a agricultura, a crise hídrica que afetou o preço da energia elétrica e a guerra entre Rússia e Ucrânia, que reduziu a oferta de milho, trigo e soja. Outro fator seria o aumento dos combustíveis usado pelas máquinas no campo e para o escoamento da produção agrícola, além da alta de derivados do petróleo, como agrotóxicos, adubos e fertilizantes. Economistas afirmam que as hortaliças e legumes, o açúcar, os derivados do leite e do trigo acumulam uma inflação elevada. E os únicos itens que não têm subido tanto de preço são as carnes. Porém, elas pararam de subir recentemente e se estabilizaram em um nível de preços mais alto. O rendimento médio real do trabalhador teria diminuído porque a qualidade da recuperação das vagas durante a pandemia se deu por meio da informalidade, o que acabou precarizando o mercado de trabalho. Outro fator que afeta o poder de compra, segundo os economistas, é que o reajuste do salário mínimo pelo INPC, que tem praticamente a mesma variação do IPCA, a diferença está no perfil de famílias pesquisadas, não permite que a inflação dos alimentos seja reposta. Difícil, né? Com tantos aumentos seguidos aí nos preços dos alimentos. Bom, gente, para ajudar aquelas pessoas que deixam as compras para a última hora, o comércio decidiu ampliar o horário de atendimento nesse período. Alguns serviços, como os dos bancos, por exemplo, também vão mudar os horários. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Luciana Macedo. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, a respeito dos horários bancários, assim como aconteceu nesta sexta-feira, dia 23, antevéspera do Natal, vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 30. Os bancos funcionarão normalmente. A Febraban orienta apenas que as pessoas deem preferência pelos canais digitais das instituições, para evitar as filas, a correria e possíveis tumultos aí nesses últimos dias úteis do ano. Com relação ao pagamento de boletos e carnês, eles poderão ser pagos sem acréscimo no primeiro dia útil após aí os feriados. Mas a federação, de acordo com a federação, os boletos eles já têm aí as datas ajustadas de acordo com o calendário de feriados. Bom, com relação ao comércio, a gente sabe que esse é o melhor período de vendas aí para o comércio. As vendas ficam aquecidas e a expectativa dos lojistas é sempre muito alta. Por conta disso, em todo o Brasil, os lojistas estendem um pouco mais o seu horário de atendimento. Em Curitiba, por exemplo, desde o dia 1º de dezembro, os lojistas eles puderam aí definir, ficaram livres para definir o melhor horário de atendimento aos seus clientes nesses últimos dias do ano, já visando essas vendas. Aqui em Maringá, comércio também super movimentado e aquecido. Nesta sexta-feira, as lojas de rua ficam abertas até às 10 horas da noite. E amanhã, dia 24, véspera de Natal, lojas de rua abertas até às 6 horas da noite. O mesmo volta a acontecer a partir de segunda-feira, dia 26 de dezembro, onde as lojas vão continuar estendendo aí o seu horário de atendimento para garantir que todo mundo consiga fazer as suas compras de Natal e também de fim de ano. Volto com vocês. Obrigada, Luciana. Agora, entre Natal e Ano Novo, muita gente fica em dúvida também sobre o funcionamento de alguns serviços públicos. O atendimento do INSS neste fim de ano, por exemplo, vai ser normal. Confira. As agências do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vão funcionar normalmente neste fim de ano, de segunda a sexta-feira, no horário habitual de atendimento.
Apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, haverá alteração no atendimento humano da Central 135, que vai ocorrer das 7 da manhã às 4 horas da tarde. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o atendimento humano da Central não vai funcionar devido aos feriados nacionais. Nos outros dias da semana, a Central 135 atende normalmente das 7 da manhã às 10 horas da noite. Já o atendimento eletrônico da Central 135 funciona 24 horas todos os dias da semana. Assim, tanto na véspera quanto nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, o atendimento eletrônico estará disponível para os cidadãos. Por meio dele é possível obter informações sobre benefícios, saber o horário em que foi agendado o atendimento na agência ou ainda obter informações de pagamento. Para os cidadãos que precisarem de serviços e pedidos de benefícios, o Meu INSS também seguirá disponível, tanto pelo site gov.br/meuinss, quanto pelo aplicativo para celular. O governo decidiu zerar os impostos federais das empresas aéreas. A medida tem como objetivo evitar que se amplie uma crise no setor de transporte aéreo regular de passageiros. A medida provisória editada esta semana zera as alíquotas de tributos federais, PIS, COFINS, sobre as receitas de empresas do setor aéreo pelos próximos 4 anos. A renúncia fiscal, que é a perda de arrecadação, foi estimada em 505 milhões para 2023, 534 milhões de reais para 2024 e 564 milhões de reais para o ano de 2025. Medidas provisórias têm força de lei ao serem editadas pelo governo, mas deixam de vigorar se não forem votadas pelo Congresso dentro do prazo de validade. Especialistas afirmam que a medida provisória pode ampliar em aproximadamente 10% o lucro das companhias aéreas se transformada em lei. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, informou que ainda está em processo de avaliação e prefere não comentar sobre o possível impacto dessa medida no preço das passagens aéreas. Segundo o governo federal, o objetivo da medida foi reduzir custos operacionais e fomentar um crescimento das atividades no setor pelos próximos 4 anos. De acordo com o Ministério da Economia, este foi um dos setores mais prejudicados pela pandemia da Covid-19. O anúncio desta medida provisória foi feito na mesma semana em que aconteceu uma greve convocada pelos aeronautas em todo o país, que afetou voos em vários aeroportos do Brasil. E vai começar a temporada de contas de início do ano. Mas algumas você tem que colocar em dia antes do ano acabar, hein? Quer um exemplo? Você aí, por exemplo, já fez o licenciamento do seu veículo desse ano? Se a resposta for não, a opção agora é correr atrás do tempo perdido para evitar pagar multa. O Murilo Cardoso tem os detalhes pra gente. Olá, Murilo. Olá a todos. Quem não fez o licenciamento de veículo 2022 deve ficar atento para evitar as despesas extras nesse final de ano. Então você, motorista com veículo com placa final 0, tem até o dia 31 de dezembro para regularizar a sua situação. Caso não o faça, vai receber multa de R$ 293,57, mais 7 pontos na carteira por infração gravíssima. É importante destacar que a gente está nessa reta final do ano, muitas pessoas aproveitam para fazer as suas viagens de férias e se você for parado pela fiscalização com a documentação irregular, você pode ter então o seu veículo preso no pátio do Detran. A taxa para regularizar aí a taxa de licenciamento é de R$ 144,86, é uma taxa anual, válida tanto para carros zeros quanto para carros usados. Também é importante a gente destacar que o DPVAT também esse ano não é mais cobrado, assim como no ano passado. O licenciamento pode ser pago por meio da internet, você acessa online o seu licenciamento e a taxa você só precisa ali ter o seu número de Renavan e pode pagar então nos bancos conveniados, que são eles Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú ou Caixa Econômica Federal. Com informações de Cascavel para a TV Evangelizar, Murilo Cardoso. Esta semana foi realizada a tradicional missa de Natal para pacientes, colaboradores e voluntários do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Essa missão não acontecia há mais de 2 anos por conta da pandemia e foi celebrada pelo arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruso. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante.
Trecho do livro do Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que é encarado quase como uma missão dentro do Hospital Pequeno Príncipe. Foram 103 anos até aqui de dedicação e cuidado com os pequenos pacientes. Cuidado de quem cuida, cuidado das famílias que estão aqui, principalmente cuidado de cada um desses serizinhos que chegam e que a gente tem a oportunidade de cuidar de uma forma única, não só do seu corpo físico, né, mas cuidar integralmente do seu corpo emocional, do seu corpo intelectual, da sua rede social, entendendo que nem sempre a gente cura, mas que sempre a gente cuida. Essa parte espiritual aqui no hospital ainda acaba acalentando um pouco mais o nosso coração. A gente não consegue sair do hospital muitas vezes, então a gente acaba tendo no nosso local para fazer as orações. As irmãs estão sempre nos acompanhando, então eu dou graças a Deus que as irmãs estão aqui ajudando, porque às vezes a gente acaba perdendo um pouco da fé, porque às vezes dá um passo para frente, dá 3 para trás e a gente fica desesperada, e as irmãs acabam vindo, acalentando, confortando a gente. Então essa parte foi muito importante para nós. A missa de Natal foi celebrada na Praça do Bibinha, um espaço tão simbólico onde os pacientes e seus pais aguardam atendimento. E a palavra central usada por Dom José Antônio Peruso na celebração foi esperança. É colocar o futuro nas mãos de Deus. Quem tem esperança coloca nas mãos de Deus também suas lágrimas, também sua dor. Transcende o horizonte da expectativa e às vezes não tem nada a oferecer senão o anseio singelo e sincero de poder ver sua criança recuperada. Isso para as mães. Mas o mesmo se pode falar para os profissionais que aqui atuam. Um dia se alegram pelo extraordinário de algum resultado alcançado. Outras vezes por ter mergulhado a fundo na própria impotência e não ter podido servir à vida quanto desejavam. É um lugar de paradoxos, do mais sublime do humano e também da mais sublime fragilidade humana. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Essa missa é muito tradicional e que bom que voltou a ser presencial, né, Odilon? Pois é, e um momento tão especial, né, que acontece que para a celebração aí das equipes, né, de saúde e também de pais que estão tão fragilizados, né, com os filhos internados. Muito especial essa missa, muito importante, né, pertinho do Natal assim. Gente, vamos para o intervalo. No próximo bloco, a previsão do avanço de uma nevasca com ventos de até 40 graus negativos deixa em alerta o serviço meteorológico nestes dias que antecedem o Natal nos Estados Unidos. E ainda em Londres, uma mini cidade feita com biscoitos de gengibre é um dos destaques das atrações de Natal da cidade. Não sai daí que a gente te espera. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa que está sempre com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. Estamos ao vivo para todo o país. São 4h41 agora. Se aqui no Brasil as chuvas deste comecinho de verão têm provocado mais uma vez alagamentos e até interditado o trânsito nas rodovias, nos Estados Unidos, o anúncio do avanço de uma forte nevasca deixa parte do país em alerta. Em algumas regiões, a preocupação é com a chegada de ventos congelantes de até 40 graus negativos. Uma ameaça a quem estiver desavisado pelo caminho. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos advertiu nesta quinta-feira sobre uma tempestade de inverno única em uma geração, que ameaça estragar os planos de viagem de milhões de americanos neste Natal. As companhias aéreas já disseram que os viajantes devem se preparar para atrasos e cancelamentos, principalmente nas cidades de Minneapolis, St. Paul, Chicago e Denver. A tempestade é resultado de uma frente fria do Ártico que atingiu o centro do território americano na última quarta-feira. É esperado que o fenômeno cruze o centro-oeste e siga em direção à costa leste no final de semana.
O boletim do Serviço Meteorológico também alertou para o vento congelante, com temperaturas de até 40 graus negativos e pediu precauções. Em alguns lugares, os termômetros podem cair até menos 56 graus. O Coliseu de Denver foi aberto para servir como um centro de aquecimento, pois a capital do Colorado pode registrar temperaturas de até menos 26 graus. Já em Nova York, há a possibilidade de rajadas de ventos de mais de 105 km por hora e temperaturas de até 12 graus negativos. Em pronunciamento nesta quinta-feira, o presidente Joe Biden pediu cuidado e até aconselhou os americanos a desistirem de viajar. Por favor, leve essa tempestade muito a sério. Não sei se os chefes de vocês vão deixar, mas se vocês têm planos de viagem, desistam agora. Não é uma piada. De acordo com relatórios da Administração de Segurança de Transporte, o volume de viagens nesta temporada de festas está próximo aos níveis registrados antes da pandemia. Aqui no Brasil também tem muita gente pegando a estrada, viajando. Agora nós vamos conferir a expectativa de movimento na rodoviária de Curitiba, capital paranaense, nessa quase véspera de Natal. Quem tem mais detalhes é o nosso repórter Lucas Marconsoni. Olá para você que acompanha a programação da TV Evangelizar em todo o Brasil. A rodoviária de Curitiba prevê mais de 160 mil embarques na semana do Natal e Ano Novo. Movimento 5% maior registrado do que no ano passado. No Natal, os principais destinos são interior do Paraná, Santa Catarina, litoral do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Para a virada do ano, o litoral do Paraná é o destino mais procurado, seguido de Santa Catarina, interior do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Mais de 3 mil pessoas foram afetadas e 33 viagens com destinos ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram canceladas. No início da manhã desta sexta-feira já tinha lentidão em um trecho de 8 quilômetros na BR-277. 2 trechos da rodovia estão com restrição, funcionando com uma ou 2 faixas e por isso acabam afunilando o fluxo. Já na BR-376 o fluxo também segue mais lento, perto do quilômetro 668, segundo a concessionária Autopista Litoral Sul. Pela manhã havia fila de 2 quilômetros no sentido Santa Catarina. No sentido Curitiba, havia fila de 10 quilômetros. Você pode acompanhar os movimentos em tempo real das rodovias nos canais oficiais da Polícia Rodoviária Federal e das concessionárias. De Curitiba, Lucas Marconsoni, para a TV Evangelizar. Pois é, e durante este período aí de Natal e Ano Novo, a Polícia Rodoviária Federal já intensificou as ações de fiscalização e educação no trânsito para garantir mais segurança para quem vai viajar. No estado do Paraná, a Polícia Rodoviária vai atuar principalmente nos horários de maior movimento. Quem traz os detalhes é a repórter Luciana Macedo, que volta a conversar com a gente. Com o aumento do fluxo de veículos nas estradas por conta das festas de final de ano, a Polícia Rodoviária Federal intensifica a atuação nas rodovias em todo o país, com ações que englobam a fiscalização junto às atividades de educação para o trânsito. Serão desenvolvidas aí entre esses órgãos, a PRF e os demais órgãos, ações educativas, ações temáticas de orientação e também ações simultâneas nas rodovias estaduais, vias municipais, para que possamos aí, de forma gradativa, conscientizar os condutores para que tenhamos aí um trânsito mais humano. No Paraná, a Polícia Rodoviária Federal vai atuar em diferentes pontos das estradas, com foco nos horários de maior movimento. Nós temos observado que as pessoas estão com muita pressa. O excesso de velocidade, em especial nessa época do ano, o excesso de velocidade, a questão de ingestão de bebidas alcoólicas, essa questão também da utilização do telefone celular, que causa aí a falta de atenção e muitas vezes a reação tardia ante uma necessidade de uma ação rápida no trânsito. Essas condutas têm culminado com os acidentes. No Paraná, durante a Operação Rodovida 2021-2022, foram emitidos mais de 48.800 autos de infração. 6.330 por ultrapassagem proibida. Outros 5.700 por falta do cinto de segurança. Quase 850 crianças estavam sem o dispositivo de transporte adequado. Tiveram ainda outros 1.200 autos por alcoolemia ao volante e 153 motoristas foram presos. É para tentar evitar e reduzir esses números que a PRF realiza a operação. Mas os motoristas podem colaborar tomando alguns cuidados. Se o condutor dirigir de forma prudente, de forma respeitosa, atento
ao que está à sua volta, focado na sinalização e também com obediência às normas, ele poderá sim evitar os acidentes. Bom, informações importantíssimas deixadas aí pela Polícia Rodoviária Federal, né? E, gente, nunca é demais ressaltar, né? Neste momento de festas, as pessoas vão em grande quantidade para as rodovias. Importantíssimo respeitar a legislação de trânsito, os limites de velocidade, justamente para evitar acidente. Tem muito mais gente nas estradas, cuidado redobrado. E o movimento do comércio é grande em todo o Brasil. Então, se você ainda vai sair para fazer compras, vai com calma, sem pressa, porque vai ter bastante gente nas ruas. Não é só nas estradas, não. Nas ruas, no comércio, muita gente. Com certeza, Odilon. E esse movimento é de norte a sul, hein? Por exemplo, o Centro Fashion Fortaleza, que é o maior polo atacarejo de moda do Norte e Nordeste, está batendo recorde no fluxo de pessoas. Nos últimos dias que antecedem o Natal, mais de 60 mil visitantes já passaram por lá. Final de ano é aquela correria com as eventualidades e principalmente com as compras, né? Tem presente de amigo secreto, presente para os parentes, além das roupas de Natal e Ano Novo. É muita coisa para se preocupar. Mas calma que eu estou em um local que vai descomplicar tudo isso, justamente por te dar todas as opções que você precisa, no Centro Fashion Fortaleza. Com quase 5 mil pontos comerciais à disposição, o local apresenta um variado mix de roupas femininas, masculinas, infantis, moda praia, calçados e muito mais. Procurando roupa para os meus filhos, sandália e roupinha para ela. Por que a escolha do Centro Fashion? Porque é a melhor qualidade, né? Porque é um local muito bom, já vim outras vezes e eu gostei muito. E se bater aquela fome no meio das compras, fique tranquilo que no Centro Fashion tem várias opções para você recarregar as energias. A expectativa é receber mais de 300 mil visitantes na semana que antecede o Natal, batendo um recorde no fluxo de pessoas. O cliente é exigente, chega no final do ano, eles querem cores específicas, querem quantidade. A gente vende também no atacado, no varejo. Lembrancinhas para festa de amigo secreto, casamentos. A expectativa é grande, as vendas aumentam muito. Já vem com a certeza de que vão encontrar um produto de primeira linha. E já anotem aí os horários de funcionamento. Aberto todos os dias, das 9 às 19 horas. Nos sábados dos dias 24 do 12 e 31 do 12, vai abrir às 9 horas e fechar às 16. Na super semana de Natal, do dia 19 ao dia 23 do 12, vai ser aberto das 9 horas da manhã às 21 horas. Mas atenção, no dia 25 do 12, será fechado. O Centro Fashion Fortaleza fica na Avenida Filomeno Gomes, 430. Boas compras e, é claro, um Feliz Natal! Fortaleza está muito agitada no comércio e também nas praias. 50 mulheres venezuelanas concluíram nesta semana um projeto de capacitação para o empreendedorismo e de geração de renda. Além de um certificado de qualificação, elas receberam ajuda financeira para começar o próprio negócio. Toda essa animação tem um motivo. Essas mulheres concluíram um projeto Mujeres Fuertes, da Organização da Sociedade Civil Hermanitos, que acolhe em Manaus imigrantes vindos da Venezuela. Segundo o levantamento da Agência de Refugiados da ONU, Acnur, a grande maioria dos venezuelanos que chegam à capital amazonense é mulher e chefe de família. Por isso, a necessidade de qualificá-las para o mercado de trabalho. A gente procura entender como essa mulher se sente visando que ela é uma mulher migrante, refugiada,
estressada, e isso tem impacto no psicológico. Então, a gente prepara a mente e prepara tecnicamente para que elas consigam empreender e gerar muitos frutos com esses negócios. Ana conta que sonhava com a oportunidade de participar desse projeto. A matéria que dão aqui é na área de finanças, é na área humana, é na área de preparação, com a parceria do Senai foi muito significativa, fez muita diferença. Sumou conhecimento para meu empreendimento. Além dos cursos, cada formanda ganhou um cartão com valores que variam de R$800 a R$1.200 para começar o próprio negócio. E ainda uma surpresa que emocionou a todas: kits de utensílios domésticos comprados de acordo com a necessidade de cada empreendedora. Cada um desses kits é personalizado realmente a partir dessa demanda apresentada pelas participantes. E esse dinheiro dado, ele vai servir de que forma? Ele vai servir sobretudo para que essas mulheres possam aí utilizar esse capital como um aporte financeiro para iniciarem os seus negócios, né, juntamente aí com esse apoio material, até que elas consigam ter uma geração de renda estável. O Ministério Público do Trabalho é um dos principais parceiros do projeto. Todos os recursos são oriundos de ações do Ministério Público do Trabalho daqui do Amazonas. A gente redireciona para essa instituição, que é o Hermanitos, para que promova ações de trabalho decente, em especial com mulheres migrantes, daí o nome Mujeres Fuertes. Como é importante esse apoio, né, para quem vai começar a empreender. Muito boa sorte para elas. E você vai conhecer agora a jovem artesã Bia Reis. Ela tem síndrome de Down e encontrou no artesanato uma forma de ter independência financeira. Além disso, a Bia criou um canal no YouTube onde ensina algumas técnicas para que outras pessoas tenham a oportunidade de aprender a fazer artesanato. Um trabalho minucioso e cheio de detalhes que encanta os olhos pelas cores e diferentes formatos. As mandalas são desenvolvidas pela Bia, uma jovem de 26 anos que encontrou no artesanato a sua paixão e independência financeira. Comecei a fazer um porta-GG para minha mãe no colégio e ela amou. Ela me levou numa loja de artesanato e fiquei encantada com todo mundo lá. E comecei a comprar umas peças, rolinho, tintas, pincéis. Aí depois peguei o jeito, agora vou montar o ateliê Bia Reis. É aí que eu vou fazer sucesso. E é com precisão que, um a um, ela vai pintando cada ponto e testando cores. Aos poucos, os desenhos vão surgindo, dando uma cara nova às peças de MDF. São mandalas, guirlandas e outros artigos com frases positivas e de alto astral. A técnica utilizada por ela é o pontilhismo, que demanda paciência para que tudo saia com o mesmo padrão. E apesar disso, cada peça é única. Tem vários desenhos assim, dependendo do desenho. O que o pavão tem. Aí inspirei essas cores, eu fui pontilhando e fez maior sucesso. O trabalho deu tão certo que ela resolveu montar o seu ateliê e expor em feiras de artesanato. Mas não parou por aí. Com sucesso nas redes sociais, a Bia criou um canal no YouTube para ensinar outros jovens com síndrome de Down a desenvolverem os seus talentos. Meu nome é Bia Reis. Eu admiro a minha mãe porque ela me apoia em todos os meus sonhos. E da internet, passou a dar cursos presenciais. Eu comecei dando aula com as pessoas com síndrome de Down. Aí eu fiquei no começo, assim, eu fiquei muito ansiosa. Aí eu vou dar aula, essa técnica assim, tipo a árvore da vida. É cada pontinho na tinta. Pingo na tinta e pinga na mandala. Eles arrasaram. Foi assim que eu comecei a ter um canal no YouTube para ser famosa, para começar a desenvolver várias técnicas, para começar a postar para todo mundo ver. Caprichosa Bia, hein? Linda Bia, uma inspiração para todo mundo e uma professora cuidadosa, você Isso. viu? E que exemplo, né? Assim, ela preocupada em mostrar
todo o conhecimento com artesanato que ela tem para tantas pessoas aí através do canal que ela criou. Muito legal. Muito sucesso para ela. Olha só, nessa época é muito curioso acompanhar o que se torna a tradição de Natal pelo mundo. Em Londres, por exemplo, tem uma exposição, acredite, de biscoitos de gengibre. É isso mesmo, Odilon. É a Gingerbread City, uma exposição anual que acontece em Londres desde 2016, onde o material base para uma mini cidade são, sim, os biscoitos de gengibre. Quem nunca viu os biscoitos de gengibre das histórias de Natal? A tradição não é brasileira, mas todos os anos embala os filmes desta época do ano no cinema dos Estados Unidos e de outros países do hemisfério norte. Na Inglaterra, Gingerbread City é uma exposição anual que acontece em Londres desde 2016. O motivo de erguer a cidade dos biscoitos de gengibre é deixar o público engajado com a arquitetura. É realmente uma introdução ao que os arquitetos podem fazer e a criatividade que podem trazer para nossas cidades e comunidades. Os arquitetos usam uma receita especial dos biscoitos de gengibre, que é comestível, mas não necessariamente saborosa. As guloseimas de verdade podem ser encontradas na lojinha do evento. As construções natalinas ainda são criadas com marshmallow e outros doces. O objetivo real da Gingerbread City é a forma que agrada tanto crianças como adultos, principalmente nesta época do Natal. Eles gostam das cores e dos animais, reconhecem alguns biscoitos. Felizmente não conseguem distinguir todos os tipos de doces, mas foi muito divertido e quero dizer que a criatividade dos arquitetos é incrível. O tema de 2022 é a mudança climática com cidades em miniatura construídas em 5 zonas climáticas diferentes: polar, continental, temperada, seca e tropical. A Gingerbread City fica de pé até o dia 3 de janeiro no Museu da Arquitetura de Londres. Você prestou atenção, não, Odilon? Não pode comer a cidadezinha, não. Tem que comprar depois o biscoito. Gingerbread City. Isso, olha, tá bom o seu sotaque. Gostei do nome. É, bonitinho. E tá bonito lá em Londres. Gente, Pauta Aberta tá terminando. Nós queríamos desejar a vocês de casa, às famílias de vocês, um excelente Natal, que seja muito especial. Um ótimo fim de semana, com muitas celebrações. A gente volta na segunda-feira. Um feliz e abençoado Natal para você e sua família e muito obrigada por estar aqui com a gente na TV Evangelizar. Até segunda.